Olá, eu sou a Verusca. E eu sou a Joana. Bem-vindas e bem-vindos ao podcast Jornada da Liderança à Luz do Propósito, que nasceu do sincero desejo de colocar luz às jornadas que foram guiadas por um propósito claro. Toda semana, uma história contada sobre uma trilha pela qual todos nós podemos caminhar e cujo destino é a sensação de realização. E no episódio de hoje, a gente tem a alegria de receber aqui a Karina Consani. A Karina, executiva de RH de Recursos Humanos, é também psicóloga antroposófica, e ela vai explicar isso pra gente, arte-terapeuta, coach certificada pela International Coach Federation, tem também certificação internacional em segurança psicológica de times. A Karina atua no desenvolvimento humano no âmbito tanto individual quanto organizacional. A carreira dela foi desenvolvida em empresas de diversos segmentos como TV Globo, Banco ABN, Santander, Casas Pernambucanas e a sua última, Veleda. Nessa, ela diz que ela teve o prazer de conduzir a estruturação da área de relações humanas do zero, trazendo uma jornada pautada na abordagem antroposófica e no desenvolvimento de uma gestão mais humanizada. E ela diz ainda que ela pôde comprovar que é possível ser um RH catalisador de mudanças e incentivador de relações mais adultas, maduras e psicologicamente seguras. E a gente está bem curiosa para entender como isso tudo aconteceu. Bem-vinda, Karina. Obrigada. É uma honra estar aqui. É uma alegria, acho que, poder compartilhar. E acho que me ouvir também, né? É legal ouvir essa apresentação e falar, nossa, tem bastante coisa aí, né? E acho que esse fio condutor está presente, né? Então é muito bacana poder trocar essa ideia com vocês e talvez inspirar mais pessoas, né? Como vocês vêm fazendo, eu vi uns episódios, achei sensacional, né? Alguns convidados, né? Até falei, eu não estou a essa altura, mas que bacana vocês trazerem isso para a conversa. Acho muito, muito bacana. Ai, obrigada. E tá à altura, sim, com certeza. E a gente quer começar a entender sobre esse fio condutor aí dessa sua jornada, sabe? E a primeira coisa que a gente pede para você é para que você leve a gente, para que você nos conduza, né, ao momento em que você disse sim para a sua jornada de liderança. Que momento foi esse? O que você estava vendo, né? O que você estava fazendo? O que você estava sentindo? E pode trazer com a riqueza de detalhes que você quiser. Sim, eu acho que tem que trazer um pouco da minha jornada mesmo, né? Vivenciada, né? Então, eu sou psicóloga, meu negócio é gente, sempre foi gente, né? Até brinco que se eu dependesse de máquina, de qualquer outra coisa assim, eu ia passar fome. Eu descobri que eu queria ser psicóloga através de um coordenador pedagógico que eu tive no colegial, que era um cara super bacana. E aí eu perguntei para ele, falei, Cris, qual é a sua profissão? Ele falou, eu sou psicólogo. Eu tinha, 14, 15 anos, né? Falei, nossa, deve ser legal isso, né? E foi a minha escolha, né? E a escolha acertada, não tive aquelas coisas, né? De entrar e falar, não é isso, mudar de faculdade, entrei. Mas foi curioso, porque nesse momento de faculdade, eu achava que eu queria trabalhar com RH, quando eu entrei na psicologia. E aí, quando eu tive a disciplina, foi uma decepção, né? Assim, eu falei, nossa, nada a ver, né? E aí pensei, putz, e agora, né? Acho que o que eu vou fazer, né? E aí a clínica veio depois. E aí eu me encantei e eu comecei a minha jornada profissional, né? Na clínica. E é muito louco, assim, né? Que realmente como o trabalho, ele entrou e ele é parte muito presente da minha identidade pessoal, né? Da minha identidade. O trabalho ocupa um espaço muito grande, até pauta de terapia para tentar um equilíbrio melhor, né? Assim, de ter outras dimensões aí também presentes na vida. E aí eu comecei na área clínica, né? Então atuei por 5, 6 anos na rede pública de saúde, eu atendi, né, em UBS, muito nova e tendo contato com essa realidade, né? Socioeconômica, diferente do que eu vivia, então foi uma experiência muito bacana. Trabalhei com reabilitação, trabalhei em hospital. E aí chegou um momento, e aí jovenzinha, né, 20 e poucos anos, que eu brinco que o ROI, né, o retorno sobre o investimento, estava negativo, né, muita doação, pagava para trabalhar, aquela coisa do psicólogo que a gente ouvia, né, acho que Verusca também é psicóloga, né, pelo menos 10 anos para conseguir se manter na psicologia, né? E aí veio essa crise, né? E acho que aí até trazendo esse
paralelo, né, com a antroposofia, né? Por volta dos 28 a gente tem o que a gente chama aí da crise de talentos, né? Assim, que você fala, cara, a bagagem que eu tô carregando, o que que eu ponho pro mundo, né? O que que eu levo nessa fase de luta. E aí veio essa crise e aí eu saí da área da saúde e migrei para RH. Assim, na verdade não foi por acaso, que a gente sabe, né, que nada é por acaso, mas veio um convite de uma amiga que estava numa consultoria e falou, vai ter um processo seletivo, acho que tem tudo a ver com você, né, acho que vai ser bacana. E aí eu acabei entrando nessa consultoria, mas do lado, né, do lado de cá, né, prestando serviço para as empresas, entrando em contato com este mundo de empresas, né, num outro lugar, fazendo avaliação, né, assessment, né, ainda bem focado, fazendo entrevistas bem nessa relação 1 a 1. E aí, depois de um tempo também, aí, pela jornada de vida, eu falei, não, agora eu preciso arrumar um emprego. E aí eu entrei, né, foi quando eu entrei na TV Globo, no RH da TV Globo, e comecei a ter a experiência e a vivência, né, do que era ser RH, né, e aí eu brinco que aí também começaram algumas crises, né, assim, de um ideal, né, de achar realmente que o papel e aí tem todas as questões de RH, o papel do RH, que também eu não sei se vem tanto ao caso aqui, mas eu já questionava, né, assim, eu comecei a ver que o papel do RH não era muito o que eu esperava, né, assim, como esse olhar realmente do indivíduo, nesse contexto da organização, que a gente aprende lá, né, a psicologia organizacional, você vai ver lá e fala, não é muito isso não, né, é um pouco diferente, né, e aí tive essa jornada, e ao longo dessa jornada de RH, e essa crise, eu acho que esses questionamentos começaram a acontecer, e aí eu fui buscar, né, então eu já estava, acho que no banco, foi a BN, né, foi comprado pelo Santander, passei por toda a mudança cultural, bem marcante, culturas bem antagônicas, assim, foi um processo de aprendizagem fenomenal, né, e foi nesse momento que eu entrei em contato com o movimento do capitalismo consciente. Então, isso lá em 2011, foi a primeira vez que o Raj Sisodia veio para o Brasil. Primeira, sei lá, era até um grupo pequeno de pessoas que eu nem me recordo como eu consegui estar naquele lugar, né? Mas aí quando ele trouxe, né, era o lançamento do livro Empresas Humanizadas, né, não lembro em inglês, mas era acho que o lançamento aqui da edição em português, alguma coisa assim. E aí eu falei, nossa, aí veio a primeira conexão, eu falei, cara, isso existe, dá para ser diferente, dá para, né, ter... E acho que isso, o banco, né, também suscita a gente a olhar assim, qual é a razão de existir de um banco? E eu vim de uma cultura, né, o ABN, ele tinha uma coisa muito forte, né, do desenvolvimento humano dentro da organização. Foi uma escola, né, assim, eu tive profissionais fora da curva, então a gente falava de caórdigo lá, 2000 e pouco, né, antroposofia, foi a primeira vez que eu ouvi falar de antroposofia, foi no banco, né, e acho que aí realmente quando veio a compra do Santander e essa mudança de cultura foi um choque, né, porque eu tava num lugar falando, legal, e aí veio um negócio, né, tipo, esquece isso, isso não tem muito a ver com a gente, e isso começou a despertar, e acho que foi o primeiro momento que, quando a gente fala, né, os nossos valores estão alinhados com o lugar que eu trabalho, né, foi o primeiro momento que eu falei, não estão, né, e isso às vezes dói, né, porque você fala, cara, eu tô construindo um negócio aqui, mas é aquele choque de realidade, mas que também, a gente fala, né, que as crises vêm para reorganizar e reorientar a gente para onde a gente deveria estar, né, e a gente vai desviando, se perdendo da gente, se desconectando, né, e aí nesse momento lá, nesse encontro lá do capitalismo consciente, eu falei, nossa, a esperança, e aquilo me deu uma energia, e eu lembro, né, que foi o primeiro momento, e a partir daí, realmente, o meu questionamento, até com o papel da área de RH, foi maior, né, e aí com isso, em paralelo, veio a minha crise de autenticidade,
que eu, né, pelo olhar da antroposofia ali por volta dos 35, né, a gente começa a ter essa inquietação, né, vem a crise do ser versus o ter, né, e aí você está num lugar, trabalhando num banco, em termos de remuneração, até acima do que a grande maioria, mas aí você começa realmente, eu, né, me deparei com, realmente dinheiro não é tudo, né, e aí no meu processo, na minha jornada, foi aquela coisa das algemas de ouro que a gente fala, né, eu até às vezes chamo de a gaiola de ouro que está com a porta aberta, é uma gaiola de ouro, a porta está aberta e às vezes você não sai, né, e aí realmente nessa crise de autenticidade eu falei, chega, né? Não... E aí eu pedi demissão, mudei de segmento, foi quando eu fui para as casas pernambucanas, né? E eu achava que também tinha a ver com esse contexto do segmento financeiro. Eu falei, não, acho que eu não quero mais trabalhar no segmento financeiro, acho que é o segmento. Então fui para varejo, né? E aí eu vi que não era o segmento, né? Assim, e aí eu falei, não, a questão é o RH, o problema é o RH mesmo, né? Assim, eu falei, não é... Porque, e aí acho que isso ficou muito claro, né? Eu falei, gente, a gente tá em plenos anos, eu estava lá em 2014, 2013, 2014, e é muito louco, assim, eu lembro que teve uma vez, eu conto essa história, lá nas Pernambucanas era um corredor, assim, compridão, né, assim, e eu parava e olhava, e eu falava, gente, isso aqui parece um mundo Matrix, e não as Pernambucanas em si, mas eu falo, gente, a gente sai daqui, a gente é uma pessoa. Quando entra para trabalhar, você vira outra. Eu lembro que eu parava e olhava, assim, e a minha mesa ficava bem num canto, assim, né, um extremo do corredor, e eu falava, cara, essas pessoas, né, eu falava, gente, quando elas saem daqui a vida é outra. E isso me incomodou muito, falei, né, e aí também, né, nesse meio tempo foi quando eu comecei a fazer a formação de coaches do ecossocial, que tem base antroposófica, aí eu fui estudar mesmo mais a fundo a antroposofia, né, e é uma formação muito, eles até falam que é a formação de coaches, né, e não em coaching naquela época, né, quer dizer, o nome ainda hoje é que coaching infelizmente se banalizou demais, né, mas era uma formação muito vivencial, muito de alto mesmo, né? Formar esse profissional, essa pessoa como coach, que foi mais um catalisador de falar, não, para, né? Assim, e aí, tendo essa consciência maior, né? E aí nessa crise da autenticidade batendo bem forte, era qual é meu lugar único no mundo, né? O que eu vim fazer aqui, né? E aí... Realmente, eu fui demitida das Pernambucanas, numa crise aí do varejo, né? Fui demitida e aí eu falei, Deus, tá bom, então entendi. Então é realmente para eu ajudar as pessoas de fora, voltar para minha vocação, né? Porque essa coisa realmente do atendimento, do desenvolvimento individual é muito realmente minha vocacional, né? Assim, tá? Acho que realmente é o que eu vim fazer. E aí eu fiz a transição e saí do mundo corporativo, né? Até fiquei quase um ano fora e aí veio a Veleda, que é uma empresa com base antroposófica, né? Criada, um dos cofundadores, o Steiner é um dos cofundadores. Eu não conhecia a Veleda, né? E aí quando eu vi, eu lembro que eu entrei no site e falei, isso não existe, né? Eu já estava, né, tão calejado, falei, mentira, isso aí não é possível, né? Não deve existir uma empresa com esse propósito, com tudo isso, de verdade, né? Mas aí eu fui para a entrevista, né, e já fui de um outro lugar, né, assim, de um outro lugar de consciência e de, pelo menos, saber o que eu não queria, né, assim, tinha muita certeza, até em termos de RH mesmo, né, coisas que eu já não acreditava, que eu falava, gente, a gente ainda usa os mesmos processos que a gente usava, sei lá, nos anos 80, né, a gente não evoluiu, né, o mundo evoluiu, tudo evoluiu, e o RH ainda tá lá, né, parado no tempo. E aí eu, na minha entrevista, do alto da minha autenticidade, né, eu lembro que eu falei para a Maria Cláudia, né, que ainda é a presidente aqui no Brasil, que se tornou minha chefe, foi minha chefe, eu falei para ela, eu falei, olha, tem um monte de coisa que eu não acredito, né, não quero fazer e gostaria de fazer coisas diferentes. E eu falei para ela assim, eu gostaria de verdade de ajudar a construir uma empresa
do cacete. Vocês vão pôr um pi agora, né? Do cacete para se trabalhar. Mas eu falei, não para sair em revista, mas realmente... E aí ela falou, eu também, né? Então eu falei, então vamos. E aí foi essa jornada aí, né? Que foram 7 anos. E aí em abril desse ano eu também tomei a decisão, também pautada aí no retomar, né, o meu lugar único. E aí eu saí da Veleda, né, assim, da posição de executivo, eu ainda estou prestando serviço, orbito, né, tô em projetos, estou ligada a uma empresa que eu amo, eu falei assim, eu nunca tive uma relação com uma empresa como eu tive com a Veleda, né, porque a Veleda realmente parece uma pessoa, a gente fala, é um ser... Eu vejo como um ser vivo mesmo, né? Eu acho que isso muito porque ela tem esse propósito que é genuíno, que eu nunca vi por aí. A gente via realmente as empresas, né, fazendo aquela maquiagem, né, que é a coerência, né, walk the talk que a gente fala, que você vive, né, que eu acho que é muito o que adoece as pessoas, não acontecia. Na Veleda, né, assim, o propósito é muito genuíno e essa entrega para o mundo, para ser um mundo melhor, né, um mundo de bem-estar, de saúde, de equilíbrio, não tem como, né, assim, você ir trabalhar e falar, cara, olha o que a gente entrega para o mundo, né, e aí isso realmente conecta muito, obviamente, com o que eu acredito, e aí foi essa jornada até aqui, né, então, não sei se eu respondi a pergunta ou se eu viajei, e aí vocês me digam, você vai ter que editar muito, editor vai ter trabalho. Não vamos editar nada, são todos esses detalhes que vão nos mostrando, assim, né? E tem várias coisas que eu já fiquei com vontade de sublinhar, mas eu queria trazer, acho que a coisa mais instigante aqui é aproveitar, né, que a gente está diante de uma pessoa que desenvolve pessoas, né, com uma visão antroposófica e com uma vivência muito prática do que é o mundo do trabalho. Então, eu queria te perguntar um pouco, Karina, se você pode nos contextualizar primeiro sobre a antroposofia, como isso tem dirigido as suas decisões e como isso tem sido também um material para você construir aquilo que você acredita. Legal. Bom, a antroposofia, ela é chamada de uma ciência espiritual, né, criada por Rudolf Steiner, um austríaco, lá em meados de... a Veleda, estou confundindo, eu já misturo o Steiner com a Veleda, né, para mim são intimamente ligados. Mas ela é um olhar, eu simplifico, e não sendo simplista, mas é um olhar para o ser humano, né, do desenvolvimento do ser humano, de forma integrativa, né? Então, a antroposofia enxerga o ser humano nos âmbitos de corpo, alma e espírito, né, integrado com a natureza. Então, a antroposofia enxerga a gente como sendo um microcosmo do macrocosmo. Então, não é que a gente é parte da natureza, a gente é a natureza, né? E esse olhar do corpo físico, espiritual, né, anímico, né, a alma, ele está conectado e a gente se desenvolve a partir, né, desse olhar, né? E que acho que hoje, cada vez mais, vai fazendo sentido, porque por muito tempo acho que, né, a medicina, né, foi segmentando, a gente vai pegando especialista do especialista do especialista, e a antroposofia traz esse olhar sistêmico, né, que a gente é um sistema e um sistema conectado único, né, com a natureza, nas relações. E aí quando eu descobri que existe, né, um olhar, eu falei, nossa, isso tem tudo a ver com o que eu acredito, que eu nem sabia que acreditava, né, mas fez muito sentido para mim. E aí, assim, trazendo esse olhar, você perguntou, né, Joana, na prática, né, e eu lembro que quando eu cheguei na Veleda, e eles buscavam alguém que tivesse noções de antroposofia, que é o que eu sei, eu falo as noções, eu não sou uma alta conhecedora, tem gente que é muito, né, tô nesse caminho querendo saber mais, descobrir mais, mas tinha, né, tido uma boa base. E aí, quando eu cheguei, né, era uma coisa que estava muito viva em mim, e acho que é isso, a antroposofia ela é viva, ela não é teórica, né, ela é vivencial, né, tanto que dizem que, reza a lenda, que chegavam para Steiner e falavam assim, Steiner, eu queria aplicar essa antroposofia aí, por exemplo, a pedagogia, né, e aí surgiu a pedagogia Waldorf. Na medicina, e a Veleda surgiu assim, né, que dizem que a gente tem o Oscar, para não falar o nome errado, o Oscar, acho que Schmidl, se eu não estou falando o nome errado, com a Ita Wegman, que era uma médica, e ele um farmacêutico, que chegaram para o Steiner e falaram, a gente gostaria de tratar as pessoas, os pacientes,
com a antroposofia. E aí, os medicamentos, né, nasce a Veleda assim, né? Então, a antroposofia ela é aplicada, né? Ela não é teórica, ela é aplicada. E aí, quando eu cheguei na Veleda, né, e já com todas essas inquietações que pulsavam dentro de mim, né? Então eu não contei esse pedaço, mas eu já vinha estudando novos modelos de organização, novas formas de trabalho, estava começando a caminhar por aí eu descobri o Laloux, né, o Frederic Laloux, do Reinventando as Organizações, nesse caminho. Li o primeiro livro em inglês, participei do financiamento da tradução do primeiro livro, mas ainda muito sozinha, né, mas falando, nossa, é possível, nossa, dá, né. E aí quando eu cheguei na Veleda, eu lembro que eu falava assim, eu sei o que eu não quero, ainda não sei direito como, né, fazer diferente. Então eu também falava, isso eu acho que já ajuda, né? Mas eu falava uma coisa assim, se é pra fora, tem que ser pra dentro. Então quando você olha a Veleda, o posicionamento da Veleda, o que ela leva pro mundo, né? O que ela entrega pro mundo. Quando eu olho pra dentro da organização, as pessoas que fazem essa empresa, não pode ser diferente. E aí a coerência, ela grita até mais alto, né? E acho que esse senso de, cara, não dá pra gente ter um inferno aqui, né? Um ambiente tóxico, né? Não pode ser. Então isso também pulsava dentro de mim. E aí os primeiros passos foi, como é que o ser humano, como é que a antroposofia enxerga o ser humano? Puxa, enxerga o ser humano. Eu também simplifico de forma adulta, madura e responsável. Então, se a gente conseguir desenvolver uma organização onde eu falava de adulto para adulto, eu lembro que eu falava isso para a Maria Cláudia, é uma empresa de adulto para adulto. Como é que a gente faz uma empresa de adulto para adulto? E isso é um desafio absurdo, né? Porque a gente aí conecta com o mundo Matrix, que eu não tinha muita... Hoje eu entendo e tenho consciência, né? Quando a gente entra numa organização, você entra nesse lugar infantil, que você não sabe, que você não tem voz, que você não, né, não é apropriado, não está apropriado, que esse sistema, né, corporativo age, atua, né? Então, como é que você quebra essa lógica e reconstrói e muda? Então, era isso tudo que estava dentro de mim. E a partir daí que a gente começou a dar passos, né? Primeiro, falando sobre isso, trazendo um pouco mais dessas conexões, né? Então, eu lembro que o primeiro trabalho que a gente fez de cultura, e isso é um ponto também interessante, né? Até eu chegar na Veleda, não tinha um RH, era um departamento pessoal aqui no Brasil, né? E aí você fala, cara, uma empresa com todo esse propósito, que entrega tudo isso para o mundo, quando olha para dentro, ela pagava salário e benefício, ou seja, a necessidade mais da básica da básica. Não se falava disso. Isso não era pauta, não falava de cultura, não falava de desenvolvimento de liderança. A gente não dava, as pessoas iam lá para trabalhar numa empresa bacana, mas isso não estava consciente, né? Não estava. Então, um dos primeiros trabalhos que a gente fez foi trazer esse olhar de cultura. Que cultura é essa? Né? Que empresa é essa? Então, aí a gente trouxe alguns elementos lá da Suíça que tinha, em termos de direcionamento, né? de cultura. E a gente fez uma co-construção aqui com todos os colaboradores, 100%. Na época eram torno de 100 pessoas, a gente foi para um hotel no sábado, fechou farmácia, e a gente co-construiu esses comportamentos. E aí foi muito interessante, que aí alguns deles, além do protagonismo, tinha um que era tomar risco na dúvida sim, que a gente chamou assim, né, se arriscar. Então, assim, Joana, foi assim, sabe? Primeiro trazendo assim, isso muito vive em mim. Como é que a antroposofia enxerga o ser humano? Puxa, se enxerga assim, não dá para eu fazer, sei lá, uma avaliação que só o chefe avalia o colaborador. Como é que a gente estabelece relações mais de igual para igual? Como é que a gente começa a falar isso? Trabalhar essa liderança a partir daí, né? Que para mim é a chave. Que é um caminho que começou e ainda está nessa jornada. Respondi? Uau, fantástico. Super, super. Eu acho que você tocou num ponto assim que tem aparecido nas nossas últimas investigações aqui no podcast, porque não deixa de ser uma grande investigação, né? Mas esse aspecto do adultecimento. E a gente vê isso de forma
fractal praticamente, né? A gente vê isso acontecendo na própria vivência, né, das pessoas, nas relações e principalmente no posicionamento das organizações, né? Onde a gente está passando de um modelo ou uma crença de que a gente está aqui para se satisfazer, né? E indo para um lugar de interdependência mesmo. A gente está aqui para servir o todo, né? E isso é um olhar de adulto, né? O olhar de quem assume suas responsabilidades, de quem sabe que pode enfrentar os seus desafios. E eu queria aproveitar também, né, essa sua lente para trazer isso para o aspecto do propósito, né? Karina, você que veio conscientemente investigando essas crises, né, que a antroposofia sistematiza tão bem, mas que está na vivência de todo mundo, né? Independente de se a gente teve ou não contato com esse conceito, a crise dos talentos estará lá te esperando. Ela vem de encontro. Ela vem. Exato. E quando a gente tem consciência disso e sabe usar essas crises, né, a favor do adultecimento, a gente consegue navegar com mais tranquilidade, com mais paz mesmo. Por esse florescimento do nosso propósito. Você que já passou por algumas crises, Karina, quais são, né, desde do talento, enfrentando aí com bastante consciência, né, como alguém que inclusive entende isso na base antroposófica. Quais são os sinais, Karina, que estão presentes nessa crise? Então, para quem não sabe, né, eu acho que eu poderia ilustrar um pouquinho que também a biografia, né, dentro da antroposofia é uma linha de condução e de observação dessa integração do ser humano com a vida, né, que tem uma natureza muito maior do que aquilo que o próprio ser humano chama de própria vida. Então, essa vida que é maior vai te trazer alguns desafios, né, vai te colocar diante de algumas provas, algumas lições. Tarefas, a gente chama de tarefas. Exato, né? que tem a ver com esse adultecimento. Então, conta um pouco assim pra gente, na tua própria vivência e na tua observação, né, com os teus coaches aí, ou com as pessoas que você orienta e até dentro das organizações, quais são os sinais aí dessas crises, né, que vem pra gente e que vem trazer à tona aí a questão do propósito? Eu acho que as crises, né, elas vêm para realmente redirecionar, né? Então, assim, quando você olha o olhar da biografia, né? Então a gente tem uma curva, né? Você olha a curva espiritual, a curva do corpo físico e a curva psicológica. Aí até depois, se vocês quiserem, eu mando, né? Assim, acho que é legal. Aí o ilustrador pode fazer uma, né? Ele pode, depois a gente troca uma ideia. Isso, Marquinhos. Marquinhos tá aí? Ele tá aqui. Ah, não, ele vai ver depois, né? Ele vai ver, tá coloca uma ilustração da biografia do Steiner pra gente. Isso, né? E eu acho que é legal trazer, né? Porque aí a gente vem, essa curva espiritual aqui, quando a gente nasce, aqui embaixo a gente está falando da idade cronológica, né? Que aí a gente olha por setênios, né? De 7 em 7. Mas se você pegar dos 0 ao 21, a gente fala que é a grande fase do aprender, né? Do 0 aos 21, a grande fase do aprender, né? Dos 21 até os 42, da luta. Dos 42 em diante, a gente fala que é o tornar-se sábio, né? Você pode até falar depois de 63, a espiritualização, né? A liberdade. E aí a gente vê essa curva espiritual que você vem muito conectado ali, né? Do plano espiritual, com isso muito aflorado, com a tua vocação, né? Os teus impulsos, né? E aqui embaixo, na tua curva biológica, o teu corpo físico e a curva psicológica da alma acompanha, né? O desenvolvimento físico. Então essas crises, elas se dão, né? A gente tem uma primeira que a gente fala que é a crise da identidade, lá perto dos 21, né? Que essa individualidade se desperta, fica viva e vem essas questões das escolhas, quando você está indo, né? Realmente para a vida e para a luta, né? Então você teve todas as influências da sua família, né? E aí você vem e fala, mas quem sou eu de verdade, né? E você vai à prova para a luta. Depois você tem a crise dos talentos, que é perto dos 28, né? Que aí você vem o jovem, né? Trazendo toda a sua bagagem do que ele já vivenciou. É como se ele olhasse a mochila dele e falasse, tá, agora o que eu ponho em prática, realmente o que eu escolhi tem a ver, né, com o que eu quero. Depois você tem a crise, essa que ela eu brinco, ela é bem das boas, né? Começa lá perto dos 35, que é a da autenticidade. Que quando a gente começa a realmente ampliar essa consciência
de quem a gente é, né, de se aceitar verdadeiramente, aí vem a autenticidade, né, as suas qualidades, defeitos, isso não é uma tarefa simples, né? E aí é perto disso aí que o setênio dos 35 aos 42 aí, ele vem mostrar, e aí é aquela crise do ser versus o ter. Então, Joana, respondendo aí a tua pergunta, né, eu acho que as crises elas começam e vêm com essas inquietações, né? E aí você só percebe essas inquietações quando você está consciente, né, e prestando atenção. Como é que eu tô? Então, eu lembro essa dos 35 na minha vida e eu falo, foi um dos maiores insights que eu tive. A gente estava foi um cursinho sobre os setênios, que algumas pessoas lá, eu estava no banco ainda, que tinham interesse, né, no tema, a gente chamou 2 pessoas e elas vieram contar pra gente, né? E é normal, perto dos 35, você ficar estranho, você ficar meio estranho, né, assim, tá... E eu tava assim, mas eu falava, nossa, tô trabalhando, 2 filhos, tá tudo bem, por que eu tô estranha? Eu me percebia. E eu lembro que quando ela falou do setênio dos 35 e da crise, eu fiz assim, é isso, deu nome para aquilo que eu sentia, né? Então, o que eu acho lindo do olhar da biografia é que ela dá nome para coisas que todos nós sentimos. Ela dá um nome e ela fala, aqui mais ou menos está acontecendo isso. Você fala, puta, é verdade. E com todo mundo que você fala, né? E é interessante, assim, entrevistei muita gente para trazer para a Veleda, né? Eu sempre pergunto a idade e até explico, até falo, não é etarismo, é só para entender, porque tem a biografia, para entender. E aí, às vezes, a pessoa não conhece, quando você fala, ela fala, nossa, eu tô sentindo isso, é isso mesmo, é muito louco, né? Então, eu acho que lidar, e é o que você estava trazendo, né, Joana? A vida traz. A gente segue o fluxo da vida e essas tarefas, elas vêm de encontro, né? E por que eu acho que, olhando e a biografia marcou essas crises? Porque elas acontecem em biografias de todas as pessoas no mundo todo, desde sempre, né? Então, assim, sei lá, talvez minha avó lá com os 35 dela teve a crisezinha dela de autenticidade num contexto de mundo um pouco diferente, mas teve. Então, eu acho que é isso, assim, sabiamente você falou, quanto mais consciente, e acho que quanto antes a gente vai adquirindo essa consciência, esse contato realmente que é você com você, né? Quanto mais essa consciência está ampliada, eu brinco que menos dói. Eu acho que, né, a dor é menor, né? Porque você vai identificando e você vai tomando ações, escolhas, né? E acho que isso também é o super lindo da antroposofia, que é a escolha em liberdade. E eu acho que é isso, né? A gente tem livre-arbítrio e escolha, né? Então, quanto mais consciente você tá, você dá o passo, às vezes, né, com puta medo, né? Mas é aquilo que a Verus sempre fala, vai com medo mesmo, porque aí você fala, vamos, vou, né? E aí acho que a coragem, acho que te dá uma força, né? Então acho que quanto mais consciente, você se fortalece, né? Você não os sentimentos, o que está acontecendo não vão te dar uma rasteira, né? Então eu enxergo um pouco assim, sabe? E principalmente, Karina, se a gente não está consciente, a gente começa a achar que a gente está com alguma anormalidade, né? E aí talvez a gente vá apelar para medicinas, para processos que não são exatamente de florescimento, né? Que vão trazer à tona isso que está sendo fermentado ali a favor da tua autenticidade mesmo. Muitas vezes você vai se anestesiar, né, nesses processos. E acho que isso aqui não pode acontecer. E acho que às vezes eu vejo muito movimento hoje dessa coisa do sintoma da doença, né? Então, às vezes, eu tava falando, sei lá, todas as crianças agora, todo mundo tem TDAH. Você fala, cara, não é possível, né? Então, e aí eu acho que é um olhar realmente dos profissionais, né? De tornar a doença coisas e talvez movimentos que não são, né? Não são, podem se tornar, e eu acho que é isso também, se você não tem consciência, não se trabalha, podem se tornar sim, mas eu acho que, e isso é mais um dos fatores para você também trabalhar o seu autoconhecimento, a sua parte espiritual, é essencial,
né? Eu acho que realmente para essa desconexão consigo, e acho que muitas né, dos transtornos, das doenças aí hoje, vem dessa desconexão que o mundo, e aí hoje com redes, com esse ideal, que é um ideal completamente irreal, grita, né, chama e desconecta cada vez mais a gente da gente. E do que eu quero, e do meu propósito, que eu nem sei que é propósito, né, sei lá. Existe um mecanismo de controle, né, na doença. Passamos todos por essas crises, né, Karina? É tão bom te ouvir, porque vai passando. Eu vou fazer 42 esse ano, inclusive. Segura! Exatamente. Já tô sentindo já, a onda, né, dos 42 já. É. E aquela coisa, né? Eu só faço aquilo que tem sentido pra mim. Se não tem sentido, eu simplesmente não faço, sabe? E ter esse tipo de conhecimento me dá muita força. Sim. Porque eu passo, obviamente, por situações desagradáveis fazendo essas escolhas, né? E eu acho que você trouxe aí um termo maravilhoso, escolha em liberdade, né? Que é como eu me sinto, né? Se algo me tira a liberdade, eu já sei que aquilo não é para mim. Né? Para mim tem uma clareza absurda nisso. Mas, pensando no contexto das organizações, a gente está muito acostumado a pensar sobre sintomas, e sintomas não só de doenças, né? Mas de comportamentos também, né? Então, o que este comportamento está me dizendo? Isso é um sintoma. Essa é uma informação, é um dado, né? Inclusive, eu tô fazendo a minha palestra pro Hacktown, e aí ontem eu tava pensando sobre isso, né? Emoções são dados. Né? Emoções são informações. Sim. A gente não foi educado a saber o que fazer com isso. E aí, quando a gente vai para o ambiente de trabalho, a gente encontra pessoas que também não foram. E algumas pessoas que, teoricamente, deveriam nos orientar, que são as lideranças, né, também não sabem como fazer isso. Exato. Aí as pessoas começam a adoecer, as relações, então, nem se falam, né? E os medicamentos, eles servem para controlar aquilo que a gente não sabe o que fazer a respeito. Exato. E você trouxe esse ponto das organizações, né, Verusca? E assim, por que eu achei... E quando eu conheci a Verusca e a Patrícia e a segurança psicológica, foi outro, nossa, é isso, né? Porque nesse processo de esse olhar mais humanizado e buscar novos modelos de organização, né? E a humanização é um eixo, né? E aí realmente o Raj Sisodia, que fala das empresas que curam, né? Eu falei, é isso. O que eu vejo, por que eu acho que é tão necessário a gente trabalhar a liderança? Você falou uma coisa, né? Os líderes não sabem. Eu acho que eles sabem, mas eles estão tão anestesiados e eles estão naquele personagem do não pode, que a Brené Brown fala tanto, né? Da vulnerabilidade, da imperfeição, e que para mim é mais um processo esquizofrênico dentro das organizações, que é tirar essa humanidade. Então o líder, ele não pode ser quem ele é, né? E por que eu achei a segurança psicológica a coisa mais, né, que fez muito sentido? Porque ela traz justamente esse olhar e esse instrumental, ferramental, whatever, a gente pode chamar de qualquer coisa, um frame, pode dar um nome lindo que for, mas é esse líder propiciar esse espaço para as pessoas serem quem elas são, inclusive ele, né? A começar, na verdade, a começar por ele, né? E eu acho que um dos fatores de tanto adoecimento e de ambientes corporativos tóxicos tem a ver com não trazermos os humanos que somos para essas relações, né? Para mim é tão simples quanto isso, né? Então você é aquilo, né? Você não levanta a mão, você não fala que você sabe, você se coloca no lugar de vítima ou de sei lá o quê, né? Incapaz, é uma coisa estranha, né? Assim, não faz sentido. Então, eu acho que esse é um processo de cura dentro das organizações. Quando a gente fala de liderança humanizada, que não é ser legal, né? Não é isso, não é sobre isso, né? Mas é realmente a gente trazer quem a gente é, né? E buscar saber quem a gente é, né? Porque às vezes eu também não estou muito em contato com isso. E aí eu também me escondo no papel dentro da organização, né? Me escondo de mim, me escondo, me anestesio, como a Joana falou, né? Então, esse processo da humanização,
para mim, tem a ver com isso, né? A gente, no nosso programa de liderança, o primeiro que a gente desenhou, né, que até teve a segurança psicológica, né, como um dos pontos, a gente trouxe o biográfico, a CNV. Eu brincava, eu chamava do chega aí quem você é. Porque para mim é assim, antes da gente começar a trabalhar essa liderança assim, o ferramental, como dá, que eu também acho assim, você precisa ensinar alguém a dar feedback, gente, senta e conversa, requer uma ciência, né? Não requer, gente, é você se conectar com aquela pessoa e falar, cara, como eu gostaria de ter essa conversa com essa pessoa, que eu gostaria que me falassem, né? É isso dar feedback, né? E a gente faz, né, workshop de feedback, né? E aí eu falo, que RH é esse que fica lá fazendo workshop de feedback? Né? Vamos pôr um pouco para se relacionar. E aí foi isso, né? Quando a gente desenhou, eu falei, numa empresa como a Veleda, antes da gente começar a falar, se conecta com quem você é. Quem é você? Então, e foi muito legal. Foi muito bacana, porque eu ouvi, e olha, nessa minha estrada toda de RH, gestor fala assim, mudou a minha vida, né? Então, você fala, pô, tem valor. Aí você fala, tem valor, né? E a gente ouvia algumas reuniões, assim, que os caras pondo a CNV em prática, falando, olha, eu tenho um pedido. Parafraseando, falando assim, não, se eu te entendi bem, o que você tá me falando... E aí eu falei, nossa, os caras estão pondo em prática. Então, por isso que eu falo, dá para fazer. É fácil? Não, não é. Né? A todo mundo, eu brinco, vai para a luz? Não, tem gestor que deve achar que a gente é retardada, vocês estão fazendo aqui, né? Ainda tem mesmo numa cultura que eu brinco, é um solo fértil, grama verdinha para a gente fazer tudo isso, né? Eu acho que na Veleda não tinha nem como ser de outra forma, eu falava isso, não tem como ser de outro jeito, não dá para ser de outro jeito. Mas aí eu entro nesse papel da liderança, né? Que eu acho que é uma liderança e eu vejo alguns sofrendo mesmo, dizer assim, cara, eu não sei fazer isso, eu não sei. Que foi tão, eu acho que doutrinado mesmo, né, a virar esta pessoa, né, que é o sabe tudo, que não pode mostrar que não sabe, que não pode acessar a emoção. Eu vi um blog, assim, fazendo minhas pesquisas, e eu achei tão legal, ele fala assim, o CEO está nu, né, e aí ele fala, quantas vezes você já viu um executivo falar, eu não sei, né, um alto executivo falar, eu não sei, eu sinto que, me dá um abraço, e você fala, cara, acho que você nunca viu, então isso deveria ser mais comum, né, assim, eu tenho esse ideal, sabe, eu ainda tenho esse ideal das pessoas estarem, e para mim esse é um lugar libertador, né, o dia que eu como líder, e agir assim, depois ver a segurança psicológica e deu um nome, porque eu sempre falo que eu sou muito autêntica, espontânea, e eu sou mesmo, né? Graças a Deus. Depois da crise da autenticidade, então, que presente maravilhoso, que agora eu já sou autêntica, agora, né? Para mim, esse lugar foi tão libertador, de eu ser quem eu sou, cara, né? Ser quem eu sou e é louco, né? Porque precisa de coragem. Não deveria precisar de coragem. Deveria ser assim, né? Mas ainda a gente precisa ter essa coragem, né? E eu falo, não tem preço isso. E acho que o que a gente colhe num time, onde você tem esse nível de conexão, a Verusca é melhor do que eu, né? Para falar de todos os ganhos que tem. Mas eu falo até de calor no coração, de falar, nossa, que tesão poder trabalhar assim. Isso não tem preço, né? E não tem mesmo, gente. Eu queria muito convidar assim, quem está assistindo a assistir. Aí coloca um lembrete para você daqui a alguns 2 anos, assim, para assistir de novo. Sabe? E depois de 2 anos para assistir de novo. Porque o que a Karina tá falando aqui vem muito da vivência dela, né? Mas isso está sistematizado, né? nesse conhecimento da antroposofia, né? Que também é um nome para uma coisa que está acontecendo para todos nós. Né? Sim. E esse lugar de você encontrar uma satisfação interna, uma riqueza interna tão autêntica,
né? De você poder ser você mesmo, realmente não tem preço. Mas enquanto a gente está dentro da gaiola de ouro, parece que isso não tem valor e que mais uma solução, né, mais um remédio, mais um workshop pode fazer sentido, mas a gente realmente precisa dar voz a quem a gente é, né? A humanização, sem dúvida, Karina, é esse processo, e quem olha de fora a humanidade sabe que esse é o nosso potencial, né? Exato. Tecnologia por tecnologia, civilizações mais avançadas, nossa, acham a gente engraçadinho, bonitinho, né? Mas realmente o potencial que a gente tem enquanto civilização, né, de se conectar. Quando a Karina fala, gente, bota as duas pessoas para se relacionar, isso é uma das coisas mais avançadas que a gente pode fazer, né? Se relacionar mesmo, sem medo, de coração aberto, né, de independente de rótulo, se acolher, se abraçar e enxergar o poder que tem nisso, né? Porque o medo é de perder o poder, né? Mas enxergar o poder que está por detrás disso, isso é poderoso no universo, né? Outras civilizações olham para a gente e falam, nossa, eles conseguem ainda se conectar com o coração, né? Eles não estão só em transações tecnológicas, que é o fim de qualquer população que se desenvolve intelectualmente, mas não se desenvolve consciencialmente. Acho que o teu podcast aqui, esse episódio, é pra gente ouvir hoje, ouvir daqui a 2 anos. Toda crise a gente devia ouvir, sabe? Porque você tá realmente dando um norte pra gente, né? Quando você fala não tem preço, parece que é qualquer coisa, né, que você tá falando, mas realmente não tem preço, gente. Realmente é uma coisa que transcende todos esses medos. Então eu queria muito sublinhar isso, assim. E eu falo assim, de experiência vivida, quando eu cheguei nesse lugar da autenticidade mesmo, de falar, cara, eu falo o que eu penso, e aí não é fala qualquer coisa, assim, eu não vou me omitir, né, eu não vou deixar de expressar a minha opinião ou o que eu estou pensando. Então é muito engraçado, assim, eu estava até relembrando. Isso ficou, a gente conseguiu, acho que, trazer isso tão vivo na Veleda, e aí, claro, é o que cada um faz com isso, que eu acho que é isso que você também está trazendo, né, Joana? Eu abraço a autenticidade de um jeito que, assim, eu não sei, acho que viver se não for assim. E teve um check-in que a gente estava fazendo de uma reunião, nossa, né, reunião do comitê, a gente tinha reunião todas as segundas-feiras, e aí meus colegas, não, como é que você tá? Todo mundo falou, tô bem, passei ótimo, né? E eu tava mal. E eu falei, cara, não tô bem, eu não lembro, tinha acontecido alguma coisa, sei lá, se eu briguei com o marido, eu não lembro o que era, mas não tava bem. E eles foram falando, e eu fui falando, gente, eu tô mal. Quando eu comecei a falar, eu falei, gente, eu não tô bem. E comecei a chorar. E chorei, porque eu não tava bem, eu chorei. Na reunião do comitê. E aí você fala, gente, tem preço isso? E claro, eu poderia ter engolido o choro se eu tivesse lá ainda, né? Mas, então eu acho que esse lugar da potência, que é o que eu queria falar, né, Joana, que você trouxe. Para mim, essa autenticidade, essa humanidade, ela te põe na sua potência. Quando a gente tá nas máscaras, na vestimenta do o que o outro vai falar, né? Que em alguns contextos, quando a gente fala da organização, você está nesse lugar, você não está na sua potência. A energia que você gasta, o preço, né? A gente fala de preço, né? É um preço muito alto você não viver a sua verdade. É um preço muito alto você viver algo para ser aceito ou para X, né? Tanta coisa aí que pode ser. É um preço muito alto. E isso eu acho que sim leva para o adoecimento, né? Você não viver a sua verdade vai te levar para a doença, vai te levar para um ambiente que não é saudável, né? Então, é abraçar a autenticidade, sabe? Fantástico, fantástico. Isso me lembra um professor que a gente até entrevistou aqui, que ele fala, olha, se um alto executivo, né, que não tem sensibilidade social, que não despertou ainda para suas inteligências emocionais e espirituais, me desse aquele famoso, te dou 1 minuto, né, para você me convencer de tudo isso que a gente está falando aqui, né, de elevação de consciência, de humanização, etc. Em 1 minuto, o que eu falaria para ele? Sua vida tá uma bosta. É isso que eu falaria para ele. Né? Então, simples que é isso, e direto. Né? Simples e direto, porque realmente assim, a gente se desenvolveu muito nas habilidades estratégicas, né? De como chegar lá, né? Mas tem muita coisa, como você disse, que
que não tem nome, que a gente ainda não sabe como tratar, né? A Verusca estava pontuando isso, quanto que aí acaba nas relações, nos ambientes, nas organizações, uma série de sintomas que a gente não sabe tratar e que inevitavelmente vão resultar, né, em resultados também não tratados, né, também não perfeitos. Então, é claro que a gente não precisa abandonar toda a nossa inteligência estratégica, né, toda a nossa, mas é somar a isso. Exato. É exatamente esse o momento. A nossa era é essa. Exato, né? Eu exato. acho que o Rudolf Steiner veio nos preparando para a gente poder começar esse movimento. A gente vive a era da alma da consciência, pela antroposofia, o que a gente vive agora. Então, o chamado é esse. Eu acho que é por isso que realmente a gente vê os incômodos começando a acontecer, porque o que eu vejo, né, no mundo corporativo, né, assim, algumas pessoas já abrindo os olhos, né, tem gente que ainda está adormecida e sempre vai ser assim, né, vai ter gente adormecida, gente acordando, mas eu acho que o chamado é esse, né, eu acho que o caminho é esse, não tem outro caminho, né, não tem outro caminho. A gente sempre gosta de pedir também para que você nos leve para um momento em que a sua visão, né? E acho que você está num momento muito importante para isso, fechando para isso, né? Fechando um ciclo, começando a gestar outras coisas, mas com uma bagagem aí, né? Com uma autenticidade aí que com certeza você vai levar para frente. Então a gente gosta de também pedir para você nos levar para o momento em que a sua visão alcança o máximo de potencial. Né? Se você pudesse visualizar um mundo feito de organizações humanizadas, íntegras, integradas, né? Onde a liberdade e a escolha sejam princípios das relações e da maneira como as pessoas experienciam a vida no trabalho, né? E nas suas fases, o que você vê, Karina? O que tem na sua tela mental se não houvesse nenhum obstáculo para a sua visão alcançar o máximo? Nossa, que pergunta, hein? Nossa, eu acho que o mundo ia ser... E rico, eu não estou falando rico de dinheiro, sabe? Ia ser próspero. Porque você imagina, se todos os seres humanos estivessem nessa plena potência, quanto de... Eu não sei nem pensar, não sei, mas eu acho que de prosperidade, de plenitude, não existe, mas de preenchimento, né, de tudo, de tudo. Não, nossa, que pergunta, Joana, você me pegou, eu não sei, eu acho que é tão, eu vou dizer, parece utópico, né, mesmo pensar isso, né, parece tão irreal a gente pensar isso, porque acho que a gente está tão distante disso, né, mas eu penso como realmente a gente ia ser, mais feliz, né? Hoje se fala muito, né, de felicidade, felicidade. Em alguns momentos eu até fico um pouco preocupada porque pode ir para um lugar, né, de ignore a frustração, ignore o que não é bom, né? Vamos buscar essa felicidade plena que não existe, né? Eu acho que é essa flexibilidade mental, né, que a gente busca, que é na dor olhar para ela, né, trazer ela, olhar o que isso me diz e vamos seguindo, né? Mas eu acho que o mundo ia ser mais próspero. A gente não ia ver essa disputa, acho que, sei lá, de poder, a ganância, porque eu acho que ia ser um mundo, nossa, eu acho que quase perfeito, se é que existe. Não sei, Joana, você me pegou. Eu vou ter que levar para terapia essa pergunta. Vou ter que dormir com... Como diz a antroposofia, dorme com ela, nada como uma noite de sono. Talvez amanhã eu dê a resposta. Vou dormir com essa pergunta. Eu acho que não precisa ser tudo isso, sabe? Foi um dos aprendizados que eu também tive, porque eu em alguns momentos, eu tinha uma visão assim na Veleda. Cara, todo mundo tem que ter isso aqui. Todo mundo tem que achar que a empresa é de adulto para adulto. Mas tem que ser todo mundo, não adianta meia dúzia, né? E aí eu me dei conta que não ia ser assim, né? Assim, são os paradoxos mesmo, né? Você vai ter os que acreditam, os que estão indo e os que vão estar dormindo. E aí é assim também,
como é que você integra esses ritmos, né? Assim, foi até a gente levou o case da Veleda pro Festival Tio acho que do ano passado, né? E aí tinha uma coisa dos aprendizados, né? E para mim esse foi um dos aprendizados, né? É lidar com esses ritmos. Então, a antroposofia também fala do ritmo, né? São ritmos distintos, a humanidade vai ter, as pessoas têm ritmos distintos, né? Inclusive da consciência, da ampliação da consciência. Então, acho que por isso que é tão difícil responder essa sua pergunta, porque eu acho que eu estou tão nesse lugar acho que não vamos ter isso. E tá tudo bem, né? Eu acho que é o caminho da ampliação da consciência, mas eu acho que eu tô, sabe, com o pé no chão, é difícil, eu acho que o Marcelo Cardoso, da Integral, não sei se vocês conhecem ele é um cara, vocês podiam conversar com ele aqui, viu? Ele é um cara, eu vi em algum lugar que ele estava falando, acho que foi a primeira vez que eu também tive contato, falei, nossa, o cara fala coisa aí que é bacana, é interessante, mais uma das pessoas que estão alinhadas, ele falou isso, ele falou, olha, eu acho que nós não vamos ver essa mudança nas organizações. Nós estamos só plantando a semente. Eu falei, cara, é verdade, sabe? Então eu tinha ainda o ideal. E eu acho que isso também me trouxe nós somos semeadores. Eu acho que a gente é semeador dessa transformação que acho que eu não tenho essa expectativa de ver, mas que talvez meus filhos, né, realmente estejam né, em corporações e até queiram estar, porque a gente já tem uma geração aí que nem mais quer estar, né? Então eu acho que nós somos semeadores, né, e acho que esse é o meu lugar, né? Assim, é ajudar a semear em cada um essa sementinha do cara, o que você veio fazer aqui nessa vida, né? Vamos buscar, estou junto aqui para você chegar nesse lugar, que aí, acho que aí quando você chega nesse lugar, assim, não acabou aí, né? Mas aí as escolhas conscientes fazem a diferença, e aí a pessoa vai ser mais feliz, não tem como não ser. Mesmo com a dor, mesmo com a frustração, ela vai ser mais plena, mais inteira, né? Acho que é isso. É isso. Estamos, né? E acho que esse podcast só faz sentido porque estamos nesse momento, né? Nesse momento de abandonar velhos paradigmas que nos separavam uns dos outros, porque a gente não se abria nesse nível, né, Karina? Uhum. E estamos aqui nos unindo nesse caminho, né, que todo mundo sabe que precisa ser trilhado, né? Intimamente a gente sabe e está muito expresso agora na maneira como a gente está repensando, né, as organizações, as instituições, a sociedade, né, as gerações estão vindo questionando isso também. E a intenção é a gente ficar menos sozinho mesmo, encontrar os nossos semeadores. Exato. Então, muito obrigada por vir semear aqui. Parabéns, né, pela tua trajetória. Assim, mais do que parabéns, na verdade é gratidão, porque a gente sente realmente que a gente está trabalhando para a mesma coisa. Então, e é muito bom encontrar. Isso é uma coisa também, Joana, quando eu me sentia muito sozinha lá no começo, quando eu cheguei na Veleda. E eu lembro que eu busquei, assim, sabe? Eu cheguei a falar com algumas consultorias e eu falava, vem fazer um negócio aqui. Eu falava, vem pilotar, vamos fazer um negócio. Você leva, você pilota aqui e leva. Eu não conseguia achar ninguém por um tempo. Não conseguia. As consultorias falavam, não, olha, tem aqui. Não. E aí, quando eu até conheci o Henry, né, do Tio Brasil, e mais de perto, assim, e aí teve o primeiro festival aqui, eu falei, cara, puta, quanta gente, né? Então, além de falar assim, nossa, encontrei minha tribo, puta, encontrei minha galera aí, é essa sensação de você não tá sozinho, né? E eu acho que quem tá trilhando esse caminho de transformar, né, não tá sozinho. E eu acho que é um bom ponto esse que você traz, Joana. Não precisa estar sozinho, né? Precisa achar quem pode estar junto, caminhando junto, porque isso dá força, isso revigora, porque às vezes realmente cansa, né? Cansa. Eu falo assim, fazer transformação em alguns momentos, na própria Veleda, tinha momentos que eu falava, nossa, eu vou pagar tudo. Chega, né?
Mas aí você encontra e dá o braço ali, dá a mão para alguém que quer andar junto, né? Eu acho que isso potencializa muito, né? Ok. Bom, gente, que jornada já maravilhosa. Nossa, passou muito rápido, né? Voa. Queria mesmo, assim, recomendar, gente, esse episódio não é para assistir uma vez só, sabe? É pra gente assistir de vez em quando, porque são ensinamentos aqui, né, de transformação e de encarar a transformação de frente, junto com a própria transformação. Acho que é isso que você trouxe pra gente, Karina, então gratidão mais uma vez. E se você gostou, se você se conectou, se você sabe do que a Karina tá falando, fique com a gente, porque todo domingo às 21 horas a gente traz uma história que, assim como a da Karina, faz a gente lembrar que a gente caminha junto nessa trilha cujo destino é a sensação de realização. Muito obrigada e até a próxima.